Você já parou para pensar quem eram os magos que vieram do Oriente para Jerusalém para ver Jesus? Quem eram esses homens? Porque quando a gente lê a palavra mago em Mateus capítulo 2, versículo 1, a gente entende que eram homens que mexiam com a feitiçaria, mexiam com a astrologia, mexiam com coisa do tipo. Porém, alguns entendidos em grego dizem que a palavra mago em Mateus capítulo 2, versículo 1 é magoi. E magoi traz consigo o sentido de quem lida com os astros. Homens que estudavam os astros, que é diferente da astrologia. A astrologia é a falsa ciência de prever o futuro através dos astros. A astronomia é uma ciência que estuda os astros. A Bíblia, na versão linguagem de hoje, ela diz o seguinte, Mateus capítulo 2 e versículo 1, diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Nesse tempo, homens que estudavam as estrelas. Estudar as estrelas não quer dizer que é astrólogo, mas que é do ramo da astronomia, estuda os astros. Na versão transformadora também diz parecido. Vamos fazer a leitura. Mateus, capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém. Aqui diz sábios. O dicionário Wycliffe define como homens sábios e entendidos, e que vieram ou da Babilônia ou da Pérsia. Agora vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que esses homens, eles mexiam com o ocultismo, com a astrologia, mas foram influenciados por alguns judeus. Suponhamos que eles eram da Babilônia, foram influenciados por alguns judeus lá. Ou eles eram da Pérsia, foram influenciados também por judeus da Pérsia, vamos supor. O que é que acontece? A Bíblia nos diz, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, que eles viram uma estrela. Deus deu um sinal para aqueles homens e eles viram a estrela. Eles entenderam o que era, o que aquela estrela significava. Não diz na Bíblia que eles seguiram aquela estrela até Jerusalém, mas diz que eles viram a estrela no Oriente. Mateus capítulo 2 e versículo de número 2. Um outro ponto interessante é que quando aqueles homens chegaram na casa onde Jesus estava, diz a Bíblia que eles se prostraram e adoraram a Jesus. Então eles tinham conhecimento de quem era Jesus. E suponhamos que esses homens tinham uma vida errada, uma vida mexendo com a feitiçaria, com a astrologia. A gente entende que a vida desses homens foi mudada a partir do momento que eles tiveram um encontro com Jesus ali naquela casa. Uma outra coisa interessante que a gente vê em Mateus capítulo número 2, versículo 12, é que eles tiveram uma revelação da parte de Deus para não voltar mais a Herodes. Antes de ir até Jesus, eles foram até Herodes, perguntaram. Herodes pediu que alguém lesse a profecia para saber. E Herodes disse assim, olha, vocês voltam por aqui que eu também quero adorar. Mas Herodes não tinha essa intenção. Então, no momento que eles chegaram na casa, adoraram a Jesus ali, ofereceram seus presentes, que eles já estavam retornando, que eles iam retornar, diz a Bíblia que Deus falou com eles através de uma revelação em sonho para que eles não voltassem mais pelo mesmo lugar que eles vieram. Ou seja, eles não voltassem mais a Herodes. É isso aí, um forte abraço a todos.